O avô amanhecer aquele dia, taciturno e tristonho, airosa. A neta vai, a flor da fina grosa, ralando o guaraná com maestria. Feita assim, por suas mãos de rosa, numa salva de prata luzidia. Quão pura e perfumada não sorria. No cristal, a bebida milagrosa. Solve ao velhinho e ao seu influxo brando, que desvanece as apreensões secretas, foi-se-lhe o coração resserenando. E dentre pouco, entre gentis carinhos, recordando risonhas historietas, brincava alegremente com os netinhos. Dom Aquino nasce aqui aproximadamente em 1880. Essa época coincide com a abolição da escravatura, né? Então nós podemos imaginar nesse momento histórico, um momento, né, do século XIX, onde havia a existência de duas culturas aqui interagindo nesse espaço da casa. Uma cultura baseada muito na cultura europeia, né, que vocês podem observar na exposição aqui do museu, que nós temos uma escavação arqueológica que evidencia muitos fragmentos de louça, bonecas de porcelana, né, que mostram uma sociedade rica e que tinha um contato direto com as culturas da Europa, principalmente Portugal e Inglaterra. E Dom Aquino vive nessa atmosfera, né? Dom Aquino marca a sua vida muito nessa casa, porque sua mãe falece aqui nessa casa. E ele guarda essa lembrança, né, e recita isso em poesias, descrevendo esse momento do velório num dos compartimentos da casa, né? Ele fala em uma varanda. Na verdade, hoje não tem mais essa varanda, por conta de vários restauros que acabam fazendo-se, mas com pouca pesquisa e acabam não chegando, vamos dizer, uma planta original, né? Até que foi feito o restauro em 1996, né? A partir daí, essa casa passa através de convênios para o Instituto Ecos, né, que hoje gerencia o Museu de Pré-História Casa do Aquino. Então a casa passa a ser um museu, um espaço museológico, né, destinado à população matogrossense, destinado à cultura, destinado à educação, destinado à pesquisa, que com certeza são todos os itens que Dom Aquino sempre preservou e sempre prezou e praticou a vida inteira, né? Então, Dom Francisco de Aquino Correia foi uma figura muito especial para a história de Mato Grosso. Inicialmente por ter sido o arcebispo mais jovem do Brasil, com 20 e poucos anos de idade, e também por ter ocupado o cargo de presidente do Estado no início do século XX. Esta personalidade, ela era, além de tudo, um grande poeta. Um poeta que cantava em versos e também em prosas as belezas de Mato Grosso e as personalidades da terra. E ele instituiu, no dia 8 de abril de 1919, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, que eu tenho a honra de presidir, que é hoje a instituição mais antiga viva do Estado. Ao criar o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso em 1919, Dom Aquino objetivava, junto com 12 sócios fundadores, escrever pela primeira vez a história de Mato Grosso. Dom Aquino esteve à frente por mais de 40 anos e traçou para nós um grande emblema, que é a nossa meta, o nosso foco que nós temos até hoje, que é pela pátria conhecida e imortal. Ele é o único mato-grossense na Academia Brasileira de Letras. Pelo destaque dele, principalmente o destaque na oratória. Podemos até dizer que ele era um destaque da geração dele. Toda vez que havia uma coisa importante no Rio de Janeiro, Dom Aquino era convidado para discursar.
e tudo aquilo escrevia muito, né? Eu já li que a parte ali do seminário, igrejas, construção de igrejas, tudo, ele obtinha recurso escrevendo, publicando, vendendo essa publicação para fazer a parte construtiva, né? Foi-se o sol. O crepúsculo já nimba os céus de passifloras desmaiadas. O rio adormeceu sob as galhadas e alguém canta em frágil simba. Ao pé da fresca e límpida cacimba, não mais se ouvem cantigas e risadas. Pia uma ave, das moitas enfloradas sai, espreitando a tímida candimba. E já nos horizontes sobranceiros, rendilhados de palmas de coqueiros, a lua cheia ostenta o disco enorme. Há toques de trindade pela altura, e a terra, o homem e o céu, tudo murmura Ave Maria, e num sorriso dormem. Então, este homem, além de administrar a igreja, administrou o Estado. Ele desempenhou um papel fundamental na área política, na área cultural, na área religiosa, a área educacional. Ele reforçou e aprimorou as escolas domésticas, com os salesianos, o colégio salesiano, onde a escola tinha marcenaria, tinha sapataria, topografia. Olha, era uma escola assim, modelo. A saúde do Estado começou todo um trabalho da primeira ambulância para a Santa Casa, veio através dele. Enfim, a educação, depois ele teve o reconhecimento de ser um homem da Academia de Letras, tudo isso, com todo esse poder de conhecimento, né, que ele tinha e que trouxe para Mato Grosso, na época, uma mudança muito grande, o próprio desenvolvimento da cidade. E eu me lembro que nós seminaristas, naquela época, nos anos 50, festejávamos toda a chegada de Dom Aquino. Ele viajava para São Paulo, para o Rio. Na chegada dele aqui em Cuiabá, todos os seminaristas iam recebê-lo, não só os seminaristas, porque praticamente muita população, a população de Cuiabá ia recebê-lo lá no cais do porto, porque viajava de lancha, né? Aquelas lanchas grandes, e todos nós íamos receber. Não, era uma festa. Subíamos a pé até o seminário, ali pela Avenida Dom Bosco. Você não tem como falar de Dom Aquino, dessa figura emérita de Dom Aquino, sem falar da política que ele vivenciou. O presidente da República intervém em Mato Grosso, porque Mato Grosso deixa de ter na sua capital o poder legislativo. O executivo estava com 2 governos, porque o Caetano conseguiu um habeas corpus. Dom Aquino entra na política com esse clima. Como que Dom Aquino entra na política nesse clima? O presidente da República chama os deputados, os 24 deputados eleitos com mandato, o senador da República e os deputados federais na presença dele. E nesse acordo ficou que todos iriam renunciar e cada partido elegeria 10 deputados. E foi tudo dividido. Como seria a composição da Assembleia? E entre eles,
um nome de consenso, um nome fora da política, um nome que não fosse nem do partido A nem do partido B, foi o nome de Dom Aquino. Interessante perguntar qual foi a condição para Dom Aquino aceitar esse convite. Ele era um arcebispo, ele era praticamente, se hoje ele é endeusado, naquela época ele já era. Pela sua jovialidade, pelo seu traquejo com a comunidade, com a sociedade, ele era o cara, vamos dizer assim. Ele é convidado a presidir o estado de Mato Grosso. Depois de um ano sem termos poder legislativo e poder executivo. E ele aceita, acreditando que ele iria conseguir fazer a diferença e fazer com que o Estado entrasse de novo numa organização de harmonia, de equilíbrio, de paz social, de menos confrontos. Ele esqueceu que ele estava entrando no meio político. E a política só existe de verdade quando há confronto de ideias, quando há confronto de posicionamento, porque nesse confronto surge o resultado melhor para o povo, que é uma legislação adequada ao seu tempo. Então, Dom Aquino pensava, acredito eu, que com todo o seu conhecimento, com todo o seu domínio, com todo o seu traquejo, não seria difícil presidir o Estado. Lê do engano. Ele quis abandonar o poder assim que saiu o resultado das eleições. Por quê? A política é dinâmica. A política é feita com muita discussão, para que o resultado seja perfeito. Quando fui fazer a minha pesquisa de mestrado sobre o cinema em Mato Grosso, vim descobrir que esse cara, quando era o presidente, o governador do estado de Mato Grosso, ele de forma visionária traz de São Paulo o Arturo Carrari. O Arturo já era um cineasta brasileiro, já a segunda geração do cinema brasileiro, para vir fazer um registro do processo de desenvolvimento econômico de Mato Grosso, né? Ele coloca numa lancha chamada 13 de Junho uma série de empresários mato-grossense, o Paulino Dorza, que era do Cine Parisiense, o Domingos Cavalieri, que era da empresa de venda de carros em Mato Grosso, para poder registrar as usinas de Itaici, o desenvolvimento do estado. Assim, Dom Aquino é o primeiro produtor do cinema em Mato Grosso, né? Ao tomar essa iniciativa de trazer um cinegrafista para registrar a cidade, registrar o desenvolvimento do estado e, principalmente, exibir esse filme depois em São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde concentrava a elite nacional, capital nacional, né? Agora tem uma coisa muito interessante, porque depois dessa primeira experiência junto ao cinema em 1920, vai aparecer por volta de 1940 no jornal Estado do Mato Grosso uma coluna de cinema assinada por A. Correia, né? E quando a gente começa a ver o teor dessa coluna, que é defensora de uma cultura mato-grossense, que é defensora de uma cultura nacional, imediatamente a gente associa esse personagem A. Correia ao Dom Aquino Correia, né? E aí a gente veio descobrir mais essa faceta desse homem bastante múltiplo, que além de escritor, poeta, governador, estadista, produtor de cinema e um crítico de cinema, né? E acho que isso foi uma surpresa que deixou a gente bastante animado, né? Lá no meio da selva verdejante, num pedaço de terra solitária, banhada pelo sol fulvo e cantante, existe uma cidade legendária, é a bela Cuiabá. Bicentenária que tem o pedestal de ouro ofuscante, onde chegou o bravo bandeirante em busca da riqueza extraordinária. Ó Cuiabá, das lendas brasileiras, foste o sonho de glória das bandeiras, Eldorado de luz e de bonança.
O teu futuro está profetizado. Foste a cidade de ouro no passado. És a cidade verde na esperança.